Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. O tema de hoje é o começo, o anúncio do novo pacto, na boca de Jesus de Nazaré. Como foi que ele anunciou? E diz que começou desta forma. João 13, 34. Vamos começar por aí. João 13, 34. Um mandamento novo vos dou. Se assustaram os discípulos. Esse é do diabo, porque se conhece 10 mandamentos, correto? 10. E agora Jesus de Nazaré, que está em dúvida na cabeça deles, está na mira deles, porque tudo que ele dizia estavam vigiando, como estão por aí nos vigiando. O que ele disse agora? Então quando ele falou, um novo mandamento vos dou, de repente pularam, como um novo mandamento? Agora veja qual é o mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Assim começou Jesus a antecipar o que viria. Um mandamento, isso é um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. E repete aí em João 15, 12 também, mais ou menos, vai alertando, porque ele vinha falando e não podia explicar. Ele falava assim porque se dissesse o que eu vou dizer hoje, ele seria descoberto. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E então João 3,16, o famoso João 3,16. A igreja que se chamam assim, Igreja João... E ainda não entenderam o que significa isso, mas... Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, naturalmente ao seu mundo, não ao mundo inteiro, porque ele também disse, o Espírito de Deus, o qual o mundo não pode receber porque não o conhece. Então ele não vai morrer por um mundo que depois não pode recebê-lo. Há 2 sementes, dando a entender isso. Mas esse mundo dos escolhidos, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia. Sabe por que eu digo isso? Para que isso é um selo que eu estou te fazendo aí, porque se você perguntar isso a qualquer pessoa, ele não vai te dizer crê, ele te diz creia, porque eles creem no livre-arbítrio, como quem diz, se alguém se atreve a crer, mas a palavra crer é que já está crendo, porque tem o dom da fé. Hello? Não se perca, mas tenha vida eterna, ou seja, que já está crendo. Então, veja como começa o anúncio do novo pacto, porque em si, quando ele fala do novo pacto, ele diz, este mandamento novo vos dou. Mas eu me pus a ler Romanos 2,16, que vocês já conhecem. Assim, é que iria se manifestar esse amor, porque desse amor nunca se falou. Veja como Paulo diz daquilo que iria se manifestar. No dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme a quê? E qual era o evangelho de Paulo? A incircuncisão, quer dizer que Deus ia te amar através de uma informação. Porque de que vale que diga, eu te amo? Pois se todos, digo, chamados cristãos, todos os religiosos dizem, Deus te ama, mas pode se perder, hein? Mas como é que é isso? Deus te ama, mas o diabo pode te levar. Deus te ama, mas vomitarei a ti da minha boca.
se você ficar frio. Então, quando é que no sistema a pessoa não se sente fria e pensa, papai se me pega agora, me vomita. Um papai vomitando. Então, em verdade, esse evangelho, a única forma que você conheceria o amor de Deus é através do evangelho da incircuncisão. Esse é o verdadeiro amor. Porque, para que ele se deu? Pois, para te livrar do diabo, para que esteja sem pecado, para que tenha limpa consciência. Veja como esse preso estava escravo 5 anos, e agora diz, não, agora tenho limpa consciência, me sinto amado, me sinto livre. Livre do diabo, livre do pecado, livre. Perfeito como a sua oferta. Quer dizer que o único que te ensina isso é o evangelho da incircuncisão. Naturalmente, esse evangelho nunca foi ensinado porque não convém à religião. O evangelho da incircuncisão, o único que pregou sou eu, mais ninguém. Isso você pode estar seguro, porque se alguém tivesse pregado antes, já teríamos sabido. E em vez de eu começar crescendo em graça, teria sido começado por outro. Agora, veja que, em si, o que Paulo está nos dizendo aqui, o que Jesus estava advertindo a nós é, olha, eu verdadeiramente tenho amado vocês e lhes dou um novo mandamento. Esqueçam daqueles 10. Eu lhes dou um novo mandamento com o eu vou amar vocês. E naturalmente, quando falamos de amor, veja como Deus é sábio, que a raça humana, por mais inteligente, por mais estudos, por mais equipado, por mais bem que se criou no ambiente, não importa. Deus lhe deixou um buraquinho a cada ser humano que só é preenchido pelo amor. Sim, a pessoa busca ser amado, isso é tudo. Quando você vê um muchacho por aí, um delinquente, pergunta a ele o que aconteceu. Meu papai me levantada a tapa pela manhã. Procura qualquer caso. É o matrimônio que se divorciou? Falta de amor. O amor é o vínculo perfeito, Paulo diz. Então, quando você é amado, você corresponde, porque todo mundo anda buscando isso. Esqueça, entra na prisão, ali tem alguém chorando de noite. Mas é que o ser humano não pode viver se não for amado. Agora, dizem que há diferentes tipos de amor. Está o amor ágape, que é o amor que sai de uma festinha. Está o amor erótico, que é sexual, animal, mais ou menos. Então está o amor ágape, não. O amor filéu, que é relações entre irmãos. E o amor ágape, que é o amor de Deus. Neste caso, eu estou falando do amor de Deus. Que Deus quis amar com o amor, que é o que cura. Por isso você vê que as pessoas não entendem o que acontece com vocês. Que você, de alguma forma, essa informação, porque com esse amor é que Ele te amou, diz, um mandamento novo vos dou, e vos ameis uns aos outros. Mas é um mandamento novo, e o amor sempre existiu. Por que Ele chamou isso de mandamento novo? Porque iria se manifestar em uma informação que iria te chegar ao interior e ia sanar-te. Por isso é que você se sente como se sente. Esse é um amor bem profundo. O amor do evangelho, da incircuncisão. Olha, aí na internet há um muchacho que está brigando com 2 ou 3, como com 10 ou 12 pessoas, que ele escreve, olha, esse falso, esse aí é isso e aquilo. E ele escreve a todo mundo, mas todos os do nosso ministério que dizem, olha, não seja tonto, você tem um véu. E o pobrezinho pensa que vai convencer algum de nós? A nós? Ninguém vai nos convencer de que isso é. Bom, daqui ninguém pode sair, imagina. Não está vendo que depois que você escuta isso, você fica selado, marcado? Você não há forma de que ninguém se vai daqui para outra igreja. E para danificar essas estatísticas, tem que ser que as pessoas se metam aqui fingindo e lá, depois de um ano se vai e diz, bom, eu me fui. Mas aquele que chega aqui e entende isso, se te acabou a opção de que me vou para outra igreja, para qual? Se essa aqui é a única igreja?
E mais, veja, quando apareça o desejado das nações, você sabe por que você me chama Papa e me amam tanto? Porque, não por José Luiz, o Borico a José Luiz, senão porque a mensagem que este véu traria seria uma mensagem de amor. Então você reflete dizendo que me ama, amando-me. Então o mundo não entende isso. E mais, os meios de comunicação, quando eu estava com um advogado, nesses casos que essas experiências, essas boas experiências que eu tenho tido na corte, eles dizem, mas diga-me uma coisa, no ministério, quem manda? Eu digo, bom, manda o evangelho, mas quem toma a decisão do evangelho? Quem mais? A parte fora você, alguém mais? Imagina. Ou seja, que você controla tudo. E eu digo, bom, não é que controle, é que... Mas quem estabelece um pastor em tal país? Bom, a informação não chega Mas e quais são as qualificações? Não, é que conheça a palavra, que crê doutrinalmente. E quem ensina essa doutrina? Bom, eu ensino. Mas então quem manda? Bom, eu digo, manda a palavra. Mas quem representa a palavra? Então é você que manda. Porque em outras denominações, não é um líder que manda, é um montão. Democracia significa muitos mandam. Isso aqui não é democracia, isso não serve. Aqui é teocracia. Aqui é Deus que manda. Há muitas formas de governo, monarquia, onde um rei manda em uma monarquia. Então está a democracia nos Estados Unidos, que você já sabe como é isso. Aqui todos nós mandamos. E então está o governo ditatorial, que é um ditador. Esse é o melhor, porque se parece ao de Deus. O que acontece é que os ditadores de hoje são maus e ficam com tudo. Bom, pergunta o que aconteceu com Cuba. Porque há um ditador. Mas Deus é ditador, porque Ele não pede conselho nem pede opiniões. Mas então nós desenhamos isso e passamos um paninho e chamamos de teocracia. Mas que não é outra coisa, senão uma ditadura de amor. Então, quando disse o desejado das nações, é porque a mensagem... Assim é que você descobre se está na verdade. Se o que foi dito a você contém amor. O maior de tudo é o amor. Esse é o vínculo perfeito, a expressão máxima, o amor. Os americanos têm um cântico, os carismáticos, que dizem: His banner over me is love. Sua bandeira sobre mim é o amor, que é o menos que eles têm, mas, como diz assim, pois eles dizem... And his banner over me is love. Mas como podem amar se não conhecem o evangelho da incircuncisão? Sabe que no sistema não há amor? Ainda que eles dizem, Cristo te ama e eu também. Mas que te peguem numa festinha por aí dançando e dizem, olha, fora, me dá o cartão de membro. Tomam de vocês. É uma mentira. Olha, nem os pentecostais, nem os batistas, nem metodistas, nenhuma religião, os católicos muito menos, nenhum tem o amor de Cristo manifestado, porque o amor de Cristo se manifesta através de um conhecimento, que é as inescrutáveis riquezas de Jesus Cristo expressada no Evangelho. Veja como diz Romanos 5,5, falando deste amor. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus derramado? Quando você já viu um derramamento ou uma vasilha que você derrama assim? O que é o amor de Deus derramado? Por que você pensa que eu te amo? Pelas convicções que eu tenho. Que não te conheço em carne, que te suporto,
que trato de entender. Pois então, o que foi? O que foi derramado em nossos corações? Um conhecimento que acontece aqui agora se manifesta nessa terminologia amor. Por exemplo, há outro texto que diz vestivos de amor e depois diz vestivos do novo homem. Mas é sinônimo? Então, o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. O que é o coração? Este ou este? A mente? E o que foi derramado em ti? Uma fonte de informação. Senão, você não pode amar. Por isso, Álvaro leu, o fruto do Espírito é amor. Não disse os frutos. Você não pode dizer, eu tenho amor, mas não tenho bondade. Eu tenho amor, mas não tenho... Não. É um só fruto. Tu não pode dizer, bom, eu tenho amor, mas não tenho paciência. Eu tenho amor, mas não tenho benignidade. Eu dou uma bofetada em qualquer um, a qualquer momento. Oh, imagina, peraí, tu ama ou o que você tem em cima? Eu sou uma fonte de amor. Agora, humilde eu não sou. Sabe, você não pode contradizer. Ou tens o fruto ou não o tens. Ou és ou não és. De fato, veja se não é assim, que a incircuncisão é um conhecimento e esse conhecimento pode se aprender. Se pode aprender. Por exemplo, Pedro, o grande hipócrita Pedro, digo, assim foi chamado por meu apóstolo Paulo. Diz que pela hipocrisia de Pedro foi arrastado o discípulo de Paulo, Barnabé. Assim, eu não estou chamando ele de hipócrita. Quem está chamando é o grande... Bom, o que eu acrescentei a palavra grande. Pedro aprendeu o evangelho da incircuncisão. Veja que Paulo lhe disse, olha, como tu, sendo judeu, vives como gentios. Diz, o quê? Ele aprendeu o termo, se eu digo abençoado aqui, me meto aqui e tomo tudo que ele tem. Agora, quando vou até Tiago e meus irmãos Shalom. Sai. Bom, veja se não é assim, que nos atos desse de hipocrisia, em Gálatas capítulo 2, verso 11 e 12, diz que de repente soube que Tiago vinha chegando. Tiago era membro com João e Pedro, chefes da circuncisão. E diz que se apartou em seguida, porque tinha medo da circuncisão. Ou seja, quando ele, sendo chefe da circuncisão, diz, espera aí, se Tiago me pega aqui, muchacho, eu vou perder posição lá com os legalistas. Por isso aqui você não pode fingir, aqui você não pode vir a dizer Deus te abençoe, porque viu um amigo que entrou por aí, se você disser Deus te abençoe por aqui, muchacho, a cabeça tua explode. Ou um abaluia. Não, eu creio que é em Gálatas 5, verso 6. Vamos ver Gálatas 5, verso 6, para que você veja que o amor porque em Cristo Jesus nem a circuncisão vale algo, nem a incircuncisão, senão a fé que obra como? Sim, a fé que obra pelo conhecimento porque como você pode aprender o pacto da incircuncisão? Nós temos visto gente que aprende a falar como nós. E mais, eu chego a lugares e digo, esse aí é do ministério, verdade? Não, esse homem nós tivemos que alugar isso aqui por isso e pagá-lo à parte. Mas por que ele chamou abençoado? Porque ele está aqui um par de dias organizando o som, essa coisa, e sabe que essa é a chave. Imagina, se o FBI, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, que nós preocupamos a eles grandemente, como Jim Koresh e Jim Jones, e esse outro e aquele... David Koresh, desculpa. Então o que acontece?
Quando um líder se levanta e tem grupos como nós temos, não só localmente, internacional e mundial, preocupa eles. E como há um montão de vagabundo ali no FBI que não tem nada que fazer, e há tanto dinheiro que esse governo tem, pois então são designados, olha, investiga tal grupo, pega todo o tempo que você quiser, entra aí, aprende um pouquinho de código, fala como eles, porque nos preocupa grandemente, porque essa gente aí lhe dão metralhadoras para super raça. Eles pensam que as crianças daqui são treinadas com lavagem cerebral, porque eles não entendem que nós chamamos de super raça porque não estão contaminados com a religião. E você não duvide disso, porque eu tenho a história da abençoada Sônia, que em Bogotá saiu a uma festinha e conheceu a um do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, que foi designado a Bogotá para um trabalho, e então estava numa festinha, e parece que começaram a falar, e que trabalho tu faz? Eu trabalho em ir a lugares, investigar. Bom, o ponto está que disse, e de onde vem? Bom, eu estive trabalhando em Miami 2 anos. Sim. E que projeto você tinha lá? É de um homem lá que diz que é Deus, que dirige um BMW e se diz que está lavando dinheiro, que está isso, está aquilo. E o que você encontrou lá? Ele disse, tivemos muito tempo e não encontramos nada mal. E a quem designaram agora? Designaram um cubano. Porque esse era americano, e agora designaram um cubano. Notaram que fala espanhol, né? E então ela veio e disse para ele, você sabe como é que se chama esse homem que você estava investigando? Então ele deu o nome falso, né, para disfarçar. Sabe como é que é isso, né? É um tal Soares, não sei o quê. Mas então, ela ouviu em outra ocasião e tinha uma foto minha. Olha, esse Soares que você disse é esse aqui? Então parece que, sim, é ele. Ele não é Soares, ele é José Luiz de Jesus Miranda. E vou te dizer uma coisa, hein? Não encontrou nada mal a ele, 2 anos e nem vai encontrar. Ela disse a ele, por esse homem eu dou minha vida, minhas filhas e todo mundo. Não duvide que pode haver vários espiões entre nós. Olhe, não olhe para o lado, por favor, não olhe. Não. Mas a nós isso não assusta, porque isso aqui é um ministério que é indestrutível. Olha, intocável, indestrutível. E se jogar água, nos multiplicamos, hein? Então, eu entendo o amor de Deus por uma informação que se manifesta por um conhecimento, e esse conhecimento vai alcançar mais do que ameaças, ou do que o que seja. E isso é o que tem feito esses câmbios a nível mundial nas prisões, em tantos lugares, e se expressa através do evangelho da incircuncisão. Por exemplo, veja aqui quando diz que o fruto do Espírito é amor, depois também te diz outro atributo, o fruto do Espírito é fé. Mas a fé que produz o Espírito não pode ser a fé que você tinha, porque você estava em apostasia. E o Senhor Jesus de Nazaré disse, quando eu vier pela 2ª vez, acharei fé na terra? Quer dizer que o fruto do Espírito não iria encontrar. O que encontraram foi religiosos. Porque a fé só se ativa com o evangelho da incircuncisão. Não, apóstolo, eu tenho visto ministério de fé. Não, isso não são ministérios de fé, são ministérios de sinais. Te digo que não são, por quê? Porque, olha, esses ministérios de sinais e de fé, diga, olha, predestinado, como está? Cuidado com essa palavra, hein? Diz, abençoado, cuidado. Quer dizer que não aceitam nada do pacto da graça, mas parecem cristianos. Isso mesmo, parecem cristãos. Agora,
Não diga ali, papai, ali você tem que dizer aleluia. Ou abaluia. Mas não pode dizer isso ou dizer abençoado. Isso são palavras insultantes. Não está vendo que o amor de Deus se expressa em uma forma que somente aquele que é escolhido, que lindo, abençoado, que estou livre do diabo, olha, mas que notícia, eu quero averiguar se isso é verdade. Não, o que não é filho de Deus imediatamente rechaça isso. Não, o diabo está vivo, lhe encanta É como o pastor de Costa Rica que disse, essa gente diz que o diabo está destruído, imagina o mal que estão. Esses bandidos dizem que o diabo está destruído. Olha, depois ele diz assim, que bom se tivesse, que bom seria, e não sabe que ele está destruído. Por isso, quando se prega o evangelho que nós pregamos e você prega um familiar e ele rechaça, não marginalize a ele, todavia, porque você sabe que a princípio você mesmo rechaçou. Você se assustou, teve que passar pouco a pouco, enquanto o véu... Mas há umas probabilidades que você esteja tratando com da semente de perdição, com um vaso de ira. A mim me ocupa a minha família, ou certos familiares que estão na igreja, são líderes da igreja e, ainda que naturalmente, às vezes, ninguém é profeta em sua própria terra e dizem, esse José Luiz, nós já o conhecemos, ele sempre foi travesso, e se pegam por aí, como é que pode ser ele? É bem difícil, e lembra que Deus encobre, Ele se encobre debaixo de 1000 coisas para que você não entenda por aparência, senão por conteúdo. Por exemplo, de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 14, veja como diz. Mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o Antigo Pacto, permanecem com o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é o quê? Pois então Cristo, o termo aí não é Jesus Cristo, aí é Cristo, está falando de uma manifestação, como Cristo iria se manifestar. Como iria se manifestar? Nesse caso você não pode olhar minha carne, você tem que olhar o que eu ensino. Então Cristo tem uma informação que tira véus. Eu tirei o teu. E tu tiraste o véu de outras pessoas. Agora, se ouvem isso e a pessoa segue igual, pai, que eu não tenha um familiar lobo. Sabe que Eva teve 2 filhos, Caim e Abel, e Caim... Já viu o termo, muchacho, esse aí é pior do que Caim. Ele tinha prazer em matar, teve ciúme pela oferta de Abel, lhe molestou. Tem gente assim que quando você faz bom, tem um ciúme tremendo, se molestam, eles querem te ver mal. Se você sai bem, eles dão ciúme, se aborrecem. Você já viu gente assim? Tem gente que não se goza nos triunfos do outro. Lhes molesta. E mais se te conhece, esse aí chegou aqui outro dia e pensa que é melhor do que... Ele está mentindo, deve estar mentindo, roubando. Ainda que não seja verdade, lhe chega a malícia. Algo mal tem que estar fazendo esse homem, essa mulher, porque eu os conheço desde pequeno e não servem para nada. Sim, tem gente maliciosa. E a malícia lhes reina em seguida. Eles dizem, e fabricam maldade. E tu sabe que quarta passada tivemos falando aqui que devemos ser ingênuos para o mal. Tontos. Em outras palavras, não vou pensar mal de ninguém, que cada qual siga por aí seu caminho tranquilo. Veja o que diz Tito antes de Hebreus. Tito, capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, ele chama Cristo de Deus, está vendo? E seu amor para conosco nos salvou imediatamente. Ele te diz a informação da incircuncisão, né? O amor se manifestou como? Nos salvou não por obras. Verso 5. Não por obras de justiça que nós tivéssemos feito, senão por sua misericórdia,
pelo lavamento da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Quer dizer que o amor se manifestou como? Lavamento, regeneração, uma nova criação, pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi derramado. Como? Através da informação do Evangelho. Ou seja, que houve um conhecimento que foi derramado em ti. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 17. 1:7. Veja se é 1:7. Esse, acrescentei o 1 aí, perigoso, né? Porque Deus não nos deu espírito, ou seja, ensino, né? De covardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Ou seja, que é um conhecimento que te domina, te dá domínio próprio. E esse espírito é o fruto do Espírito, que é amor. Ou seja, que nessa noite, toda a nossa doutrina de todos esses anos é sinônimo de amor. Ou seja, quando você se expressa, o que você expressa é amor por teus lábios, porque aí é que está derramado o amor de Deus no conhecimento. Termino com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de quem? Nos constrange. Como nos constrange? Pensando. O amor nos impacta, nos constrange pensando isto. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso é doutrina pura. Ou seja, onde está o amor? Porque tem gente que não, amor não. Aí essa gente se jacta de que sabem muito. Depende do que é que você saiba. Não, porque aí tudo é conhecimento, por isso é que estão caladinhos. Na minha igreja é aleluia, 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 aleluia. E grita. E o pastor diz meia porcaria. Aba não. Glória! E o pastor lhe diz, irmão, o inferno está ardendo. Glória a Deus! Quando eu matava gente, aleluia! Quando eu estava enfermo naquele hospital, aleluia! Olha, peraí. Assim é que eles funcionam. De tudo eles dizem aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então aqui não se pode falar assim porque o amor de Cristo nos constrange pensando. E ao pensar, peraí, um morreu. Aquele que morre, na verdade, que o pecado não pode fazer nada. Aquele que foi morto foi justificado de quê? Do pecado. Romanos 6,6 diz, aquele que morreu foi justificado do pecado. E quem morreu? Jesus Cristo morreu. Foi justificado do pecado? Já não podia pecar mais porque morreu. Então o que te diz a mente? Eu tenho que pensar no amor de Deus. O que significa o amor de Deus? Que eu também estou morto. Um morreu, logo todos morremos. Vamos buscar a Romanos 6,6 para que veja que não estou mentindo para você. Porque aqui tudo provamos com amor, com o Evangelho. Sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não servamos mais ao pecado. Porque o que morreu foi justificado de quê? Então, o amor de Cristo te constrange pensando isto. Se ele morreu e está justificado do pecado, todos morremos e estamos justificados com o pecado. Não há pecado. Vamos estar de pé. Diga, o amor de Deus é o evangelho da incircuncisão. O amor de Deus é sua palavra. O amor de Deus é um conhecimento que me livra de mim mesmo e me faz expressar seu amor através de um conhecimento.
Pois eles dizem que não, que todavia você é um pecador. Olha, o que diz o sistema? Que ainda somos pecadores, né? O que disse João? Eles. O que disse João, o grande apóstolo do amor? Filhinhos meus, se alguém diz que não tem pecado, faz a ele mentiroso. Então quer dizer que o amor de Cristo não constrangia João para dizer, não, como é que eu vou dizer que sou pecador se o amor de Cristo me constrange a pensar que se ele morreu e foi justificado do pecado, eu também estou justificado do pecado? Digo, pergunte ao sistema, Cristo morreu? Oh, yes! Ele morreu e ressuscitou. Então você está morto ao pecado? Não! Então como ficamos? Está enganando a você mesmo, está mentindo contra a verdade do Evangelho, está pisoteando o sangue de Cristo e fazendo afronta ao Espírito de graça. Aquele que te disser que há pecado na igreja é inimigo da cruz de Cristo e tem um véu posto.